Olá, caríssimos alunos, vamos para mais uma aula de circuitos elétricos. E a aula de hoje é sobre indutores e esse componente ele possui uma característica bastante peculiar. Ele é um fio enrolado, em várias espiras e essa característica faz com que ele, ao ter uma corrente perpassada, ele gere então linhas de campo magnético. Então, cada espira dessa vai gerar um campo magnético que vai abraçá-la e vai abraçar as demais espiras, gerando aí a indutância própria e a indutância mútua. Esse será um tema de uma aula um pouco mais para frente. Mas o caso aqui é que esse campo magnético, essas linhas de campo, elas serão capazes de orientar os dipolos magnéticos presentes na estrutura desse material. E dipolos magnéticos nada mais são do que conjuntos de elétrons que vão girar no mesmo sentido, ou seja, no mesmo sentido dessas linhas de campo. Isso faz então com que esse dispositivo consiga armazenar energia. Então, podemos dizer que um indutor é um componente que armazena energia na forma de campo magnético. E aqui a imagem de alguns tipos desses indutores. Bom, então temos um circuito simples, que é uma bobina em série com um resistor sendo alimentado aqui por uma bateria. E a gente tem que a tensão desse indutor ela vai ser dada por essa equação que é L de I de dt. E a gente sabe que a reatância, que nada mais é do que a resistência que varia com a frequência, é dada por ômega L. E essa indutância, conforme eu disse, ela tem características construtivas. Ela depende da espessura do fio e também da quantidade de espiras que compõem essa bobina. E isso é que vai determinar, então, a indutância, ou seja, a capacidade de armazenamento. Com isso, a gente pode ver algumas equações e a curva característica de carga desse componente. Nós temos aqui as equações que envolvem as tensões desses componentes, tanto da bobina quanto do resistor. E por essa equação a gente pode observar que no instante de tempo igual a zero, ou seja, no primeiro momento, assim que você liga o circuito, o tempo é zero, e qualquer número elevado a zero é 1. 1 vezes a tensão da bateria, a gente tem que toda a tensão distribuída no circuito está aqui em cima desse indutor. Ou seja, esse componente ele vai funcionar como uma chave em aberto, contrário lá do capacitor, que nós vimos na aula passada. O capacitor, no primeiro momento, ele funciona como um curto, a bobina, então, vai funcionar como uma chave em aberto. E, evidentemente, aqui eu tenho soma de tensões. Se toda a minha tensão está aqui, há de se esperar que um resistor não tenha tensão nenhuma. Então, é elevado a zero, que o tempo é igual a zero, é 1. 1 menos 1 é 0, 0 vezes a tensão da bateria, ou seja, eu tenho aqui nenhuma tensão no resistor nesse primeiro momento. Quem tiver dúvida nesse número de Euler, dê um pulinho lá no canal, tem uma explicação lá sobre ele. E a gente tem que a constante tal aqui do meu circuito, tal é uma letra grega, ele é dado pela constante de carga do indutor, que é R sobre L. Então aqui nós temos duas curvas, a curva comparativa da corrente e da tensão. Então no primeiro momento eu tenho tensão no indutor, porque ele se comporta como uma chave fechada, perdão, uma chave aberta, e eu não tenho corrente. Por que disso aqui? Porque a corrente, eu preciso primeiramente alimentar essa bobina para que ela gere um campo magnético, para que esse campo magnético oriente os dipolos magnéticos da estrutura do indutor, ou seja, do fio, para que depois disso é que ele libere a passagem de corrente. Então, no primeiro momento, eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente. À medida que o tempo vai passando, essa corrente do circuito ela aumenta e essa tensão da bobina ela diminui até chegar a zero. Ou seja, transcorrido um determinado tempo, esse indutor aqui ele vai se comportar como um curto-circuito. Daí a necessidade de nós termos um resistor aqui para proteger a fonte. E observem vocês que é exatamente o contrário do capacitor.
o capacitor, transcorrido um tempo, ele se carrega com uma tensão, e como ele vai equilibrar as tensões dele com a da bateria, a corrente deixa de circular e ele passa a funcionar como um circuito aberto, ao contrário da bobina, que se comporta como um circuito em curto, um componente em curto. Com isso, então, a gente tem que a tensão ela está defasada da corrente de um determinado ângulo. E a gente pode, então, escrever a equação da impedância indutiva. Aqui é XL e não XC. Tem um erro aqui. E essa equação ela pode ser dada dessa forma, né? A parte real é dada pelo resistor e a parte complexa é dada pela reatância indutiva. Quem tiver dúvida aí sobre números complexos, dê um pulinho lá no canal, que tem uma explicação lá sobre isso. Podemos então ver a associação de indutores em série. Nós temos 3 bobinas e desejamos substituir essas 3 bobinas por uma só, que é a bobina equivalente. Obviamente, a minha tensão da bateria ela está distribuída sobre esses 3 componentes, de modo que eu possa escrever essa equação aqui. Sabemos qual que é o valor da tensão de uma bobina é LDI de dt, então eu posso substituir a tensão de cada uma dessas bobinas por essa equação aqui, de modo que a gente tenha essa segunda equação aqui. Posso substituir o lado esquerdo da minha equação pela tensão na minha bobina equivalente. Essa tensão nada mais é do que L equivalente dI de dt. Sabemos que a soma da derivada é a mesma coisa que a derivada da soma. Em outras palavras, eu posso colocar dI de dt em evidência. Com isso, eu corto essa parcela com essa e a gente tem um resultado final, que é a nossa indutância equivalente, nada mais é do que a soma das indutâncias. A associação em paralelo, a minha corrente total ela passa a percorrer 3 caminhos distintos aqui, I1, I2 e I3, de modo que eu consiga escrever essa equação, ou seja, a corrente total é a soma desses caminhos, né, dessas correntes, as correntes que passam por esses caminhos. Nós sabemos qual que é a equação da tensão de uma bobina, nós podemos isolar a corrente aqui, de sorte que a gente chegue nesse resultado. E aí, essa segunda equação a gente pode substituir aqui nessa primeira, obtendo essa parcela, que nada mais é do que a corrente que circula em cada uma dessas bobinas, né? Bobina 1, 2 e 3. O lado esquerdo aqui dessa minha primeira equação, eu posso substituir pela corrente total, que é a corrente que vai circular pela minha bobina equivalente, de sorte que eu tenha essa equação aqui. Bom, a gente sabe que a soma das integrais é a integral de uma soma. Em outras palavras, eu posso colocar essa parcela aqui, integral de DI, integral de VDT em evidência, e aí eu consigo, então, cancelar esses dois termos. Uma vez cancelados os termos, eu passo a ter o inverso da minha indutância. E, na verdade, eu não quero o inverso, eu quero a própria indutância. Então, basta aqui aplicar a inversa em cada lado da minha igualdade, que eu obtenho o resultado final, que é a minha indutância equivalente. Então, indutores em paralelo, o que nós vamos obter, então, é o inverso da soma dos inversos. Caríssimos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Foi uma aula resumo, é apenas para recordar conceitos, né, que já havíamos adquirido anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar aqui embaixo, deixe o seu like. Vejo vocês então no próximo encontro. Até mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.